agora nós vamos para, né, finalizada essa parte, nós vamos para a nossa segunda etapa da aula, que é a sessão 4.1. Então, nós temos um tempo. Mas antes de ir para ela, ficou alguma pergunta a respeito? Como é que foi? Tranquilo? Né? É bastante teórico. Não, isso não se discute. Bom, pessoal, a outra parte que nós vamos ver, a outra parte da aula, na verdade, a gente já está indo para 4.1. Não vamos ver toda ela, mas eu quero, pelo menos, fazer uma introdução para que a gente ganhe tempo nessa disciplina, né, nesta aula, nessa sessão 4.1, para a próxima aula, para a gente não ficar tão apertado de tempo. Então, vamos lá. Quando a gente fala da unidade 4, nós estamos entrando numa outra parte da disciplina. Tá? Então, quando a gente pegou lá, a unidade 1, 2 e 3, elas se correlacionam de forma direta. Né? A 3, ela parte para o estudo das tensões no solo, seja, tensões normais e cisalhamento, com a aplicação do círculo de Mohr. E a aula 3.1 e 3.2 abrange com bastante propriedade isso. Beleza. Quando a gente vai para a unidade 4, nós temos que analisar o que diz o nosso material, nosso livro, o nome dele, porque ele é Mecânica dos Solos Avançada e Obras de Terra. Certo? Então, a unidade 4 é o E, né? As obras de terra. Então, ela destoa do que a gente viu até agora. Mas como assim? Então, não é usado nada? Não. É que o que nós vimos até agora, a gente olhou recalque, coesão do solo, olhamos tudo, né? A questão da densidade lá, a pressão. Nós vimos, nossa, muita coisa. Isso na unidade 1 e 2, né? Mas esta parte agora, ela faz o quê? Ela trabalha este conteúdo como conteúdo dado e somente aplicação da fórmula direta, tá? Então, assim, aqui é uma unidade, essa unidade 4 é uma unidade prática. É uma unidade do qual ela vai trabalhar os conceitos, mas de forma direta e prática. Então, o papo é reto, resumindo. Ó, é assim, é tal, tal, tal. E usamos nisso. Este é o aspecto marcante dessa unidade de obras de terra. Tá? Então, sessão 4.1, primeira aula das 3 que nós temos é estabilidade de taludes. Olhando pela fotinha 3x4 que está na tela, no talude, a gente pode observar alguns aspectos interessantes, né? Observa, o que dá para ver aí, ó? Nessa imagem. Nós temos lá embaixo, a nível do solo, nós temos uma rodovia, ou o quê? Olha lá, o que parece? Aqui, uma ferrovia, né? E aí, o que eles fizeram? Provavelmente, olha só, vamos olhar o terreno, tá vendo aqui, ó, a linha de corte. Então, todo este material, provavelmente nesta imagem aqui, ele deve ter deslizado, deve ter movimentado, por isso que eles estão fazendo esta acomodação. Pode ver, ó, esta parte aqui, ó, foi feita só para dar a estabilidade do segundo patamar.
é muito similar ao que é feito nas minas, né? Só que, evidentemente, aqui não tem nada a ver com minério. Olha só, eu tenho a primeira, daí eu vou fazer isso aqui, se chama alteamento, tá? Esse movimento de terra, alteamento. Mas o que me interessa aqui é o que nós vamos estudar. Quanto? Esta é a pergunta que vale 1 milhão. Qual o grau deste cara? Por que isto é importante? Porque quanto mais inclinado for este ângulo, o que acontece? Quanto mais inclinado for este ângulo, menor é a projeção de quem? Do meu cateto adjacente, né? Meu cateto adjacente. Se o meu cateto adjacente, cadê minha ferramenta de desenho? Se meu cateto adjacente, ó, este ângulo aqui, ó, isso aqui, ó, né? Não é isso aqui que ele está analisando? Ó. Quanto mais inclinado for este ângulo, significa que menos espaço e volume de terra eu vou movimentar. Imagina que, ao invés disso, eu consiga fazer isto aqui, né? Ó, isso aqui é sonho de consumo, né? Na teoria. Na prática, pouco provável que você atinja isso aqui, tá? A não ser que em vez de solo seja rocha, aí é outra história. Aí é na rocha que você está fazendo a escavação. Mas é isso aqui. E eu quero saber exatamente o quê? Porque se eu errar este ângulo aqui, este cara desce. Este cara desce. Todo mundo aqui vem para baixo. Tá? E imagina o estrago. Ocorre o quê? Cisalhamento, né? A gente já estudou o que é o cisalhamento. Olha só que legal. Olha a maldade. Nós não vamos descobrir cisalhamento. Por quê? Porque a gente já sabe que isso pode ocorrer, cisalhamento. Nós vamos fazer o quê? Vamos calcular qual o meu ângulo para estabilizar e evitar este cisalhamento. Então, essa é a maldade do, né, por assim dizer. Maldade no sentido, assim, brincando com o conteúdo. Porque, na verdade, nós estamos estudando este material com uma única finalidade. A finalidade de. Até então, unidade 1, unidade 2, unidade 3 nos deram N ferramentas. Para que eu quero essas ferramentas? Para aplicar. Agora é aplicação, aplicar. Na verdade, na unidade 2, a gente tem várias aplicações ali, que é a relação dos recálculos e tudo mais. Só que aqui, nós aprendemos bastante coisa em relação às tensões. Né? Agora a gente aplica elas. E esse é o grande barato. Então, dentro dessa análise da estabilidade do talude, né, é um termo muito comum que é utilizado, pessoal, é massas de solo, ou massa de solo, tá? Então, é um termo bastante comum. Então, estabilidade das massas de solo é a mesma coisa, estabilidade do meu talude, tá? Então, eu quero saber o quê? A inclinação. Qual a inclinação para que ele possa ser considerado estável, para que não me apresente nenhum risco de deslizamento. Então, eu tenho aí duas formas, basicamente, de se criar um talude. Né? Então, isto pode ser obra da mãe natureza e ele pode ser artificial. Na nossa imagem, que nós acabamos de ver aqui, nós acabamos de ver aqui, né? Ó, nós temos o quê? Esta parte aqui, ó, é um talude natural. Este cara aqui, artificial. Isso é muito fácil de observar. Tá? Isto é muito fácil de observar. Ok. Então, o talude natural, ele vai ser formado o quê? Aí a gente estudou isso e esses conceitos lá na nossa amiga geologia.
né? Formação de rochas sedimentares, lembram? Metamórficas. Então, aí se a gente pegar nossas amigas sedimentares, elas são formadas como? Vai acumulando os sedimentos, né? Vamos pegar todas elas assim, então. Vamos lá, vamos imaginar os três tipos. Eu tenho minha rochinha ígnea, né? Detonou lá o vulcão, puf, sobrou aquele monte de material que começou a sofrer uma metamorfose, começou a modificar o tipo de rocha. Daqui a pouco, a ação do tempo, gelo, degelo, temperatura que modificou ela, desagregou, virou um sedimento que foi levado em diante, aquele sedimento, aquela rocha sedimentar, foi formando o quê? Meus taludes naturais, que se mantêm estáveis em função da vegetação, enfim. Ok. Talude artificial, eu preciso fazer a movimentação de terra. Pode ser necessariamente em costas, como a gente viu na imagem ali, um terreno, um barranco, né? Que eu tenho que estabilizar, mas pode ser outras coisas também, como, por exemplo, eu tenho lá minérios de ferro. Então, a Vale faz lá o alteamento das barragens, ela está fazendo o quê? Taludes. Ela está fazendo, amontoando ali e tal, ela tem que calcular o quê? A pressão que aquele material vai receber da lama que está contida lá dentro, para ver se este material não vai romper o meu talude. Então, eu faço o quê? Alteamento. Eu vou fazendo um talude sobre outro talude, e assim por diante. Mas eu posso ter também, por exemplo, lixo. Como assim lixo? Eu tenho lá o lixão e eu faço o aterro do lixão. Fiz o aterro. Lixão sanitário lá, aquela coisa linda, maravilhosa. Eu tenho que ir aterrando. Só que chegou próximo da beirada, qual é o ângulo que eu posso deixar para isso aqui não desmoronar e contaminar tudo? Então eu tenho que calcular para projetar ali um talude. E este talude será de origem artificial. São nossos dois tipos, basicamente, de talude que nós vamos ter. Então aqui tem meu talude natural, né? Tá meio feio esse talude aí, professor. Claro, porque ele não tem uma cobertura vegetal tão boa. O que aconteceu? A erosão, a água, né? Está fazendo com que ele vá perdendo material. Ok? E aí, meu talude artificial. O que os caras devem estar fazendo aqui, por essa foto, olhando? Muito claramente, eles estão usando explosivos, detonando as rochas, isso é muito fácil de ver, à nossa direita, e estão, depois disso, fazendo a remoção. Eles entram com as máquinas, escavam, fazem as pilhas, vem o caminhão, carrega e leva embora. Isso muito provavelmente é o quê? Obras para uma duplicação. Né? É só observar. À nossa esquerda, nós temos as duas faixas de rolamento. Observa que ela é pista simples. E os carros, inclusive, estão subindo no sentido contrário. Isso é fácil, é só olhar pela imagem. A imagem nos diz tudo isso, pessoal. Mas o que interessa para nós é meu talude artificial. Tá? Então, movimentos de massa. Então, os taludes são sujeitos a movimentos de massa. Eles são mecanismos de transporte de material, ou seja, solos, rocha, como assim? É claro, ó, se eu observar novamente esta foto, eu tenho esta massa rochosa, aqui, ó, trocar o apontador. Eu tenho esta massa rochosa que está sendo removida. E repare que eu falei anteriormente sobre o ângulo. Olha o ângulo de inclinação. Comparado com aquele outro que a gente viu lá no começo,
aquele primeiro, olha o ângulo de inclinação deste cara. É um ângulo extremamente íngreme, tá? Então, os movimentos de massa, eles vão fazer o quê? Vão movimentar esse material, solo, rocha, ou os sedimentos que estão ali, que foram colocados e montados de forma natural. Choveu, choveu. Ah, legal. Aquele material que estava lá em cima do morro desceu, veio para essa parte de baixo e se acomodou. Ele veio, desceu e ficou ali. Ou seja, ele foi formando o talude de forma natural através da movimentação de massa, movimentos de massa. Dentre esses movimentos de massa, nós temos ali cinco movimentos, né, os principais que destacam. Então, cada um tem uma figurinha. Nós temos lá rastejo, escorregamento, quedas, tombamento e corrida. Vamos lá. Este é o rastejo. O que acontece? Por que rastejo? Pessoal, este movimento é em função deste cara aqui, ó. Observa que este movimento está tendendo a deslocar, tá? Então, por isso, e ele vem deslocando. Como quem não quer nada, ele vem deslocando, vem tomando conta, vem descendo, vem descendo. Então, este movimento, tá? Este movimento, ele vai deslocando, vai escorregando, trazendo solo, né, vegetação, vem trazendo todo o material ali. É chamado de rastejo, tá? Este outro escorregamento é parecido com o anterior, só que esse aqui, assim, esse não tem vergonha na cara. Aquele lá é meio disfarçadão, ele vem devagarinho, vem acumulando, vem descendo. Esse não, esse vem e desce com tudo, ó. Ele escorrega. Você percebe que aqui ele, tá vendo? Que ele gera o plano de fratura, ó. Ele escorregou, ele desceu esse montante de material. Por isso, escorregamento, né? Se ele tivesse descido devagarinho, meio na moita, seria o rastejo. Ok? E aí, quedas. Queda, desmoronamento, queda mesmo, tá? Desceu de uma vez. Ele desestabilizou. E vocês viram, no anterior aqui, era muito claro o quê? Que a gente estava falando de predominantemente solo. No rastejo, também. E esse aqui? Esse já não. Esse é predominantemente rocha. Mas eu tenho, além da rocha, eu tenho, ó, tá vendo esse monte de quase que um pozinho, assim, esse material? Isso aqui são sedimentos, né, que se acumularam. São sedimentos que ficaram ali. O que acontece? Chove, geralmente, vem isso depois da chuva, choveu, a chuva infiltrou, e aquele material que estava estável, né? Estava tudo ali, um grudadinho no outro, uma boa, tal, veio a chuva, opa, começou a trazer material para baixo. Isso é bem perceptível, olha só. Você vê que ele escorreu. É perceptível, ele escorreu o material. Ao escorrer, deslocou a rocha, né? Olha o tamanho dessa rocha. Pensa que maravilha que vai ser isso, uma rocha dessa para tirar de cima do asfalto. É toneladas e toneladas e toneladas, né? Então, pessoal, vai ter que fazer o quê? Evidentemente, usar explosivo. E aí, vamos lá. Não é o tema, mas vale a curiosidade. Como retirar uma rocha desse tamanho daí? Como assim explosivo? Explosivo que é utilizado, pessoal, não é, pega dinamite, que nem filme, vai lá e coloca, sai todo mundo correndo e bum! A rocha vai voar para cima, coisa e tal. Não, a explosão é uma explosão um pouco diferente. Então é feita uma perfuração na rocha, que vai até próxima à parte interior da rocha, e é feito mais uma, mais uma, mais uma. Como se fosse o quê? Uma linha. Eu vou pegando aqui na parte de cima, né?
e vou fazendo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 furos, tá? E aí eu vou colocar material expansivo. E aí eu faço a explosão controlada daquele material expansivo. Então, essa explosão vai fazer o quê? Uma fratura e vai fazer com que ela desmantele, que ela se divida em pedaços menores. Novamente, coloca lá, vai fazendo isso até que ela chegue em pedaços realmente menores, que seja possível uma máquina vir, pegar, suspender este material e fazer o seu transporte. Tá? Tombamento. Então, o tombamento, pessoal, ele, ele tem uma característica. Ah, mas, professor, o tombamento não é igual à queda? Não, não. Porque o tombamento não é a queda, a gente está falando de volumes realmente elevados, como foi aquele blocão lá. No tombamento, a gente está falando do quê? Rochas sedimentares, a mesma coisa que a gente viu ali, a gente vai ter sedimentos, movimentação pela água, mas a gente vai ter o quê? Imagina o seguinte, essa pedra aqui, opa, ela caiu. Ela caiu para cá, ela veio caindo para cá, ela veio caindo para cá, para cá. Cada chuva que deu, ela veio tombando um tanto, até ela chegar aqui na parte de baixo. Ou seja, não ocorre de uma vez só. Ele vai ocorrendo ao longo do tempo. Ele vai tombando. E é muito mais também uma outra característica comum que esses dois caras têm. Foram escavados. Não são naturais. Tá? Diferente do talude natural, que pode ocorrer o rastejamento com ele, pode ocorrer o deslizamento? Pode. E é comum, não é? Esses dois aqui, ó, a gente está associando este, ó, rastejo e escorregamento. Pensa no seguinte, pensa no Rio de Janeiro. E aí, povo, vai lá e faz aquela limpa, tira a árvore e tal, e vai subindo, fazendo casa no barranco. Vem a chuva, infiltra no solo. Acontece o quê? O solo tem um ângulo de inclinação que ele permite naquele maciço. Ele contendo vegetação, aquele ângulo é majorado. Ao retirar a vegetação, o ângulo retorna. Por exemplo, professor, vamos lá. Um chute, tá? Eu tenho lá que ele está com um ângulo de 60 graus, é o que o solo suporta, porque é o ângulo do solo com a vegetação, tá? Não é só do solo sozinho, é o solo com a vegetação, ele provoca um ângulo de 60 graus. Vem o meliante, limpa o morro, tudo, deixa o morro pelado, sem vegetação nenhuma, faz os barraquinhos, e aí aquele ângulo que era 60 sem vegetação, ele cai para 40. E o cidadão não fez o nivelamento rebaixando o ângulo para 40. E se ele tivesse feito o cálculo, não cairia. Né? Não, ele foi lá e construiu no 60 graus. Choveu, infiltrou, o terreno cisalhou e desceu por escorregamento. Ok? Voltando aqui, depois do tombamento, nós temos a corrida. Corrida, como assim? A corrida são quando a gente está falando, ó, vem cá. Este cara e este cara, quedas e tombamento, são sedimentos que vêm descendo. Corrida é quando a gente tem sedimentos maiores. Mas, tá? O detalhe é o seguinte: a velocidade dele não é parecida, ela, como eu diria, ele vai descer, mas ele vai descer até mais rápido e parecido até com o escorregamento do que com o rastejo, por exemplo, ou os outros movimentos.
tá? Mas não são volumes tão... É maior volume descendo, tá? Ou seja, grandes volumes, mas não é de grande, em termos assim, não é um material grande, porque se fosse um material grande, o que eu estou falando? O agregado, tá? Vamos ali, a nossa brita, por exemplo. Eu tenho a brita, vou graduando ela. Aquele bloco de pedra que a gente estava falando em explodir, não deixa de ser uma brita. Pensando assim, se a gente estivesse fazendo a, a, sendo o desenho em si. Pessoal, só um detalhe que o Paulo mandou uma mensagem no grupo. Tá? A Francisco e a Tereza estão aqui, que ele não está conseguindo entrar mais. Bom, paciência. Vamos continuar aqui. Depois disso, até porque já está finalizando, a gente olhar aqui, vamos lá. Essa é a primeira aula da 4.1, tá? Nós estamos falando da teoria. Ela são 27 slides, não é muito grande, não é muito grande em termos de tamanho, mas aqui ela começa a pegar parte de cálculo, tá? Começa a pegar análise com cálculo. Aí ela complica, ok? Então, nós vamos ver essa parte dos movimentos de massa, tá? A questão da água, o que a água faz, tá? E vamos ver aqui alguns efeitos nos taludes, mas aqui a gente vai parar, que daí a gente já não vai entrar, porque isso aqui já inicia a parte de cálculo. Então, eu não quero avançar além dessa parte de cálculo, porque a parte de cálculo é mais extensa, ela denota um tempo maior para a gente trabalhar. Ok? Então, vamos voltar para finalizar essa análise. Então, os movimentos de massa são deflagrados por agentes predisponentes. Né? Quais são esses agentes? Por exemplo, eu acabei de falar, o povo vai lá, rapa o morro, tira toda a vegetação, constrói os barracos e cai. Caiu, coitado, não sei o quê. Poxa, pessoal, é sério isso? Quantos anos faz que a gente vê que acontece isso? Constrói no morro, constrói numa condição errada, vai cair, vai morrer gente, vai causar prejuízo, enfim. Isso é a tragédia anunciada. A gente sabe que vai acontecer isso. Né? É que nem a gente falar choveu e alagou aqui em BH. Meu, isso é quase pleonasmo. Né? É uma coisa normal. Não deveria, mas é. Por quê? Porque a gente faz coisas erradas. Tá? Então, esses movimentos de massa deflagrados, eles podem ser em função disso. Né? Movimentação que nós causamos, mas também eles podem ser em função de outras coisas. Pode um volume de chuva muito além daquilo que estava previsto e desestabilizou aquele morro. Pode ser obras próximas que afetou a estabilidade. Então, assim, você sempre vai ter o quê? Algo que gera o movimento de massa. Né? Então, ele está na condição estável, ele passa para instável quando alguma coisa o faz sair desta condição de repouso. Então, dentre os principais condicionantes do movimento de massa, que a gente pode mencionar as características climáticas, a distribuição de materiais que compõem o substrato talúdico, a questão geomorfológica. Como assim? Imagina que você tem naquele morro, você fez o corte e tudo mais, só que você não fez uma profundidade, uma análise de uma profundidade muito grande. Né? E nem porque não é o comum, tá? Mas você tem lá 30 metros, 40 metros de profundidade,
um grande maciço de rocha fragmentada, que com o tempo vai infiltrando água e ele vai fazer um deslizamento. Na verdade, o rastejo, né? Então, isso também foi uma coisa que a gente não tem como fazer uma previsão, tá? E em função até da questão da própria água no solo, das infiltrações, ok? Então, aí, o movimento da água. A água é um dos principais causadores. Repare que quando nós falamos, ó, tá vendo aqui o deslizamento, a gente falou rastejo, né? Rastejo, depois a gente falou do deslizamento, falamos das quedas. Pessoal, todos eles, tombamento, todos eles e a corrida, né? Todos eles fatalmente são gerados em virtude da água, né? Então a água vai infiltrar no solo e vai fazer com que isto ocorra, esse deslocamento. Então essa água é água superficial, é água que está, por exemplo, a 1 metro de profundidade. É ela que gera essa desestabilização. 1 metro, 1,5 metros, 2 metros no máximo. Ela é essa água que a gente chama de subsuperficial. Mas como assim? Pensa, se eu tenho vegetação, raízes e tal, ela absorve essa água e as raízes acabam fazendo com que o solo se torne estável, ok? Ao retirar este material, eu tenho o quê? Vazios, né? O solo ali tinha vegetação, retirou, morreu. A vegetação secou, enfim, ela vai desidratando, vai formando aqueles vazios, aquele espaço vazio. Quando chove, essa água superficial ocupa exatamente esse espaço e vai gerando a desestabilização. As encostas elas permanecem estáveis devido ao efeito de coesão aparente do solo, né? O solo está ali, está junto, né? Mas lembra, o que acontece no solo arenoso? Vamos pensar lá, areiazinha de praia, numa boa, tranquilinho. Tá todo mundo junto e reunido, né? Fiz o castelinho. Opa, retirei demais a água, secou demais, e ele volta a desandar. E muita água, quando vinha água do mar, né? Derrubava o castelinho. Ou seja, ele tem um efeito de coesão aparente em função da água existente no solo. Aí, quando chove, satura, ou seja, ultrapassa aquele volume de água necessário para garantir a coesão. Ao perder essa coesão, ele acaba fazendo escorregamento. Ok? Então, e aí a cobertura vegetal. A cobertura vegetal, ela geralmente, né? Geralmente ela tem os efeitos sempre favoráveis nos maciços de terra, né? Que acaba fazendo o quê? Retendo o solo através do emaranhado de raízes. As raízes acabam bloqueando o deslocamento, a descida desse volume de solo, desse maciço, tá? Mas o que acontece quando nós temos árvores muito próximas à borda e elas começam a crescer demais? Naturalmente, o tronco vai crescendo para ele se sustentar, vai lançando o quê? Raízes. Quanto mais raízes vai indo para o fundo, vai estabilizando. A árvore vai se formando, linda, maravilhosa, aí vem a carga de vento. O que o vento faz?
Lembra? Eu tenho força vezes a altura da copa até o terreno é a minha distância. Força vezes distância, ele gera momento na raiz da árvore, e ao gerar esse momento, ele forma o efeito de alavanca, no qual arranca a árvore, deslocando material. Tá? Então, a ação anotrópica acelera e amplia os processos de instabilização. Então, o que o homem faz? Vai lá, faz a redução da cobertura vegetal, como a gente já falou, vai e faz outras coisas, outras caquinhas. Por exemplo, ele vai lá e faz toda uma rede de esgoto, ela rompe. Ou uma rede pluvial, e ela rompe, e ela começa a soltar o líquido, água. Ah, não interessa se é esgoto, se é água, não interessa. É água. No solo, o que a água no solo vai fazendo? Vai desestabilizando até cair. Tá? Então, para avaliarmos se um talude irá ou não sofrer problemas de estabilidade, podemos utilizar alguns métodos de análise de estabilidade. O que a gente considera o quê? As rupturas por cisalhamento, método do equilíbrio limite. Ou seja, eu tenho que calcular o quê? Se irá ou não cisalhar, né? Então, em função disso, né, o critério de ruptura de Moore-Coulomb utiliza o quê? Um fator de segurança para garantir que aquele solo não se desloque. Então, pessoal, este é o ponto, critério de ruptura de Moore-Coulomb, que a gente chega para a aula de hoje. Era isso. Nós vimos a sessão 3.3, falamos de ensaio de direto cisalhamento, ensaio triaxial, para ver e computar e calcular o ensaio através de amostras de solo. E aí nós entramos na nossa 4.1, obras de terra. Ô, professor. Oi. Essa aula de terra aí é bacana demais. Isso aí é em viagem pelo interior do estado aí. O que mais a gente vê esses barrancos aí, nessa barreira, né? Com certeza. E ver Ah, desmoronando, ver descendo, ver pronta. é. Então, Aqui, a água já está finalizando aí, né? não, já finalizamos, já está aberto para perguntas. Aham, então tá bom, eu vou sair aqui. Boa noite, vocês aí. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, né? Amanhã tem, né? Na manhã não tem aula. Ah, Amanhã não, é a aula de tá. materiais é semana que vem. Então tá bom. Então tá, boa noite, então. Boa noite. Tereza, Oi. e daí, Tereza? Ficou com Hoje foi alguma bem mais dúvida? teórico que as outras, né? Sim. É porque é o final da 3.3 e o Uhum. começo da 4.1. Então, eu até juntei em duas aulas, juntei as duas partes teóricas para matar nessa aula teoria, a aula que vem a gente já começa a violência. Já é cálculo, cálculo e mais cálculo. Então, é porque solos está sendo pesado, né? É. Eu falei que a matéria, as duas matérias mais pesadas em termos de cálculo desse semestre é solos e a matéria de resistência dos materiais. As Sim. duas que são mais cálculo, assim, Isso, mais pesadas. mais pesada. Essa aqui ela pega muito forte na trigonometria. Uhum. Ela pega muito forte, a 4.1, e vai. E na sequência a gente vai ter, eu diria assim, é legal? É legal porque a 4.1 é aquilo que eu falei, é a aplicação daquilo que a gente estudou até agora, né? Então, mas se a gente pegar e for analisar, não tem como ser diferente. Nós vamos acabar tendo bastante cálculo. A 4.2, por exemplo, é empuxo de terra. Empuxo de terra. Para que eu estudo empuxo de terra? Adivinha?
Na 4.3, estruturas de arrimo, escavações e túneis. Escavações e túneis é mais teoria, tá? É o fechamento ali, é mais light. Mas estruturas de arrimo é cálculo. Então, empuxo é cálculo e estrutura de arrimo também é cálculo. Então, nós temos taludes, estruturas de arrimo, né? Então, tudo isso trabalha com Mohr-Coulomb, ciclo de Mohr, vai trabalhar com a parte de tensões, né? A parte de empuxo, então, muro de arrimo, a gente vai trabalhar com pressões muito similar ao que vocês veem em fenômenos dos transportes. Ninguém podia ser Só não estou diferente. fazendo essa ainda não. Ah, tá. Não, mas não é, o conceito só é fácil, tá? Uhum. É aquele velho conceito. Imagina, você mergulha numa piscina. Você vai bem no fundo, começa a doer teu ouvido. Né? Então, ou seja, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Mesma coisa é o muro de arrimo. Quanto mais alto ele for, maior a quantidade de pressão que ele vai sofrer. Então, ou seja, é o conceito que a gente usa de fenômeno de transporte é só isso aí. Professor, eu tenho que ter feito a matéria? Não. Não, porque é um conceito simples, né? Não é uma coisa tão sofisticada. Mas vai ser legal essa parte final aí, mas não aquilo que não existe almoço grátis. É bastante cálculo, bastante coisa para ver, mas vai ser legal, vai ser divertido para a gente estudar essa parte de solo. Se quiser, dá para dar uma olhadinha, se você quiser, no material que você tem lá. Né? Se você olhar, por exemplo, na página 86, 186, ela começa ali, né? Mas aí, se você olhar já na 187, ela já traz as tensões horizontal, vertical. Isso é uma outra coisa que eu já falei na aula passada e vou reforçar. É muito comum trabalhar com tensão horizontal e vertical, ao invés de tensão principal, né, tensão principal, conceito para máxima e mínima, ou tensão em X, tensão em Y, são, digamos assim, é a forma de dizer a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, vamos continuando. Você faz resistência, né? Faço. Então, nossa próxima aula daí é na Na quinta-feira. 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 Então, Isso. tá Deixa eu jóia. te perguntar, com relação à sua prova, vai ser no mesmo esquema que foi a primeira, né? Sim, exato. É bem Mesma melhor. coisa. Não, é a mesma coisa. E a tendência é que ela seja um pouco mais fácil do que foi que foi a passada. Primeiro que Não, ela mas já não vai ter assim, 10 é bem melhor. questões. Aham. Mas é bem melhor pelo fato assim, de ter uma prova, igual tive matérias que teve professor que não aplicou prova, considerou o AVA como uma avaliação. Eu acho injusto. Eu acho Sim, injusto porque você considerar o AVA como avaliação, eu acho injusto, eu vou todo mundo dizer vai o tirar a porquê. mesma nota, porque você vai lá, joga na internet, achou a resposta certa e boa. Se você fez ou não, você tirou a mesma quantidade de ponto de quem. Se você acertou todas ou acertou uma, vai ganhar a mesma quantidade de pontos. Exatamente. Ou seja, você não faz uma avaliação, Não. né? Assim não. Assim, o pessoal acabou tirando notas boas, tirou notas boas, mas teve gente que não tirou. Teve gente que tirou Uhum. 7, teve gente que tirou 7,5, teve gente que tirou 8, 10 não, 10 eu acho Eu que menos de eu 20%. fechei só uma. É, Fechei mas só de resistência. pois é, mas a grande maioria não tirou, não tirou nota assim de graça não. E essa Uhum. prova agora, principalmente a de resistência, né? Eu vou fazer ali o quê? Eu vou dar para o pessoal 2.000 pontos. 400 é dessa avaliação que era para mandar, né? Para fazer lá do desafio nota máxima. E mais 1.600 pontos eu vou dar para o pessoal. Questão fácil, mas os outros 2.000 vão ter que chorar um pouquinho. Por Uhum. quê? Porque eu vou criar as questões. Aí não vai adiantar pesquisar na internet. E, na verdade, se você observar, metade das provas que eu dei, não adiantava pesquisar na internet.
Sim. Eram as 5 questões que eu criei. Não tinha na internet. Ah, tinha. Se você pesquisasse, você achava conteúdo relacionado na internet, achava, claro. Mas e também não vou fazer nada para. A ideia não é ferrar ninguém. A ideia é fazer com que vocês aprendam mesmo, que vocês tenham que buscar um pouquinho de informação. Então, vai ter umas questõezinhas assim para vocês terem que perder um tempinho, abrir o livro, fazer o cálculo, se dedicar um pouquinho mais. Por quê? Principalmente resistência, porque vai fazer falta para vocês lá na frente. Os conceitos de resistência farão falta para vocês lá na frente. Então, não entender o que é. Eu não estou falando nem a questão de saber calcular. Tá? Saber calcular é menos importante de entender o que é. Saber olhar, por exemplo, você olhar para uma fissura e olhar, opa, o ângulo dela, ela está a 45 graus, tá. Ela está 30 graus aqui, opa, não, sofreu cisalhamento, porque a carga de compressão está aqui, a de tração está ali. Isso é importante. É muito importante, porque ajuda muito no dimensionamento. Quando você vai estudar concreto, você tendo essa noção, Tereza, nossa, você sai na frente, entendeu? Por isso que eu estou cobrando do pessoal. Mas vamos lá. Você tem mais alguma dúvida, Tereza? Mais alguma pergunta? Não? Não. Então tá Tranquilo. Jóia. Então até quinta-feira na nossa aula de resistência. E vai ser cálculo, tá? Não tem teoria em resistência. Resistência, 5 minutos de teoria e 55 minutos de conta. Né? Beleza, então. Tchau, Tereza. Boa noite. Tchau. Boa noite. Até quinta. Até.